Muito boa noite. Esta é a grande entrevista na RTP Informação. Dou as boas-vindas ao meu convidado, o eurodeputado Paulo Rangel. Muito boa noite, Paulo Rangel. Muito obrigado por esta entrevista. Eu que agradeço. O senhor foi anunciado este fim de semana como cabeça de lista do PSD e do CDS às eleições do Parlamento Europeu do próximo dia 25 de maio. Foi anunciado no Congresso do PSD pelo líder do seu partido, Pedro Passos Coelho, e foi exatamente assim. Juntamente com o Dr. Paulo Portas, acertei que proporia ao Conselho Nacional do PSD que o cabeça de lista dessa lista conjunta que vamos levar para as eleições europeias, com o espírito de as ganharmos, é o nosso companheiro Paulo Rangel. PSD, 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 PSD. Caro Paulo Rangel, tem sido um elemento extraordinário na representação de Portugal no Parlamento Europeu. De um lado vai estar o senhor, do outro lado da barricada, nas próximas eleições vamos ter Francisco Assis. São ambos comentadores televisivos. Por que é que a televisão se tornou, neste momento, tão determinante na escolha dos candidatos? Bem, isso não sei, mas olha, já que fala no Francisco Assis, permita-me só começar por aí, uma vez que ainda não tive a oportunidade de o fazer, novamente saudar a indicação dele como cabeça de lista do Partido Socialista. É alguém realmente que conheço, e conheço até de um debate televisivo, que não é o primeiro, já estive aqui na RTP com ele. No Debate da Nação. No Debate da Nação durante mais de um ano e tal. Agora tem-nos noutro canal de televisão. Enfim, quem tem uma especial consideração e até estima, com certeza. Enfim, embora tenhamos percursos um pouco diferentes, ele é um político profissional já há 25 anos, quase, com certeza já há metade da vida. E, portanto, no fundo é um filósofo, portanto tem outro background, se nós quisermos assim. Enfim, um homem que argumenta bem, mas enfim, que não vem propriamente da ação, vem mais dessa reflexão ideológica. Não, ele foi presidente da Câmara. Sim, mas quer dizer, foi só no início, não é? Depois disso... E até, aliás, julgo que foi mais jovem, é. Exatamente. Portanto, tem uma longa carreira política, não é? Pronto, é um político profissional, isso não há dúvida. Muito bem, é um debatente pelo qual tem estima. Mas não respondeu à minha pergunta. O que é que faz com que de repente, os candidatos tenham que ter um espaço televisivo para poderem ser apresentados como candidatos? Bem, a televisão está a ser determinante na escolha dos políticos? Eu não sei, eu acho que também, por alguma razão, a televisão escolhe essas pessoas para debaterem. Portanto, é o problema do ovo e da galinha. Portanto, com certeza que se a televisão escolhe as pessoas é porque acha que elas têm determinadas características. E depois, dentro dessas características, é natural que com a televisão elas sejam reforçadas e, portanto, as pessoas têm maior visibilidade, não é? Portanto, isso eu acho natural. Mas, enfim, mas não sei se isso é assim tão determinante. Quer dizer, eu em 2009 fui escolhido para a cabeça de lista e não tinha nenhum programa televisivo. Não, já tinha estado aqui também na RTP. Já tinha estado, e já tinha estado até noutros canais também. Qual é o objetivo eleitoral do PSD nestas eleições? O objetivo eleitoral é aquele que eu defini no próprio discurso de lançamento ou de apresentação da candidatura no Congresso, que é ganhar as eleições. Agora, é uma meta que nós sabemos que é uma meta muito difícil. Portanto, estas eleições são eleições muito difíceis para o PSD e o CDS, portanto, para os partidos da coligação. São obviamente difíceis, porque nós vimos de 2 ou 3 anos, neste caso já são 3 anos, de ajustamento e, portanto, de uma governação muito exigente, com muitos sacrifícios dos portugueses, que felizmente estão a começar a ter agora resultados já macroeconómicos. Isso é claro, enfim, para a Europa. Enfim, saiu ontem, saíram as indicações da Comissão, e Portugal, enfim, tem aparecido, aliás, como o herói surpresa, não é? Isso foi a expressão utilizada pelo Financial Times. Mas, quer dizer, isso está confirmado, claramente. Mesmo a nossa taxa de crescimento é superior à Espanha. Eu vi o Primeiro-Ministro Rajoy, por exemplo, hoje via na imprensa francesa, anunciado como, enfim, tendo grande sucesso com o crescimento de 1%, aquilo que está previsto para nós é 1,3%, portanto é superior a esse. De forma que eu acho que, sinceramente, como foram períodos muito difíceis, estas condições vão ser disputadas para a coligação em condições bastante adversas, mas eu tenho essa confiança de que nós podemos ganhar. E por isso mesmo, porque é em condições adversas, é que eu tenho dito uma coisa que é também relevante do ponto de vista, se quiser, da equação política. Portanto, falando agora um pouco mais de política pura e dura,
que é a pressão que está sobre o Partido Socialista nestas eleições. Já lá vamos ao Partido Socialista. Mas o Paulo Rangel receia que a lista que encabeça possa vir a ser penalizada em função do desgaste do governo. Não, quer dizer, não é questão de recear. É evidente que... É mais do que isso? Acredita que vai ser assim? Não é uma questão de recear ou deixar de recear. Era nesse plano que estava a pôr. Portanto, não usaria esse termo. O que eu digo é o seguinte... É um dado com o qual tenho que contar. Um dado com o qual temos de contar. Portanto, no fundo, há aqui... Até o Primeiro-Ministro disse isto de forma muito, digamos, acessível a todos já há muito tempo. Quer dizer, a governação não estava a ser feita a pensar nas eleições. E justamente... Ele disse isso de uma outra forma. Foi o que eu disse, de forma acessível a todos. Portanto, eu acho que fui bastante claro ao dizer que não estava a usar os mesmos termos. Mas, no fundo, ele definiu esse parâmetro como um parâmetro da atuação do governo. Aliás, não podia deixar de ser outro. Quer dizer, num país que está na bancarrota, como era o caso português em 2011, que estava, enfim, a meses de deixar de pagar salários e pagar pensões, é disso que nós falamos, estava, portanto, com os cofres completamente vazios, e que, portanto, precisa de uma intervenção externa, é evidente que um país que estava nestas condições só pode ser governado de acordo com aquilo que é o interesse nacional, não pode ser governado a pensar em cálculos eleitorais. Por isso é que eu digo, estas eleições são particularmente difíceis para o PSD e para o CDS, para os partidos que estão no governo. Mas, apesar disso, apesar de ser um ambiente adverso e hostil, e por isso a pressão nas eleições estar posta sobre o Partido Socialista, o que eu digo é o seguinte, estou confiante de que nós podemos ganhar e até talvez seja um bocadinho mais atrevido e digo, vamos ganhar. Eu desconfio que neste momento, para além do Paulo Rangel e de meia dúzia de apoiantes, poucas pessoas acreditam nessa possibilidade. Mas olha, eu sabe que eu tenho essa experiência. Não, porque eu, em 2009... Mas há 5 anos o Paulo Rangel beneficiou justamente do desgaste do governo socialista. Eu acho que não necessariamente. Mas o que lhe vou dizer é o seguinte, porque o governo socialista acabou por ganhar as eleições logo a seguir. Portanto, não foi só isso. O que eu queria... As eleições legislativas, claro está, as europeias perdeu. O que eu quero dizer é assim, ninguém dizia que... Mas é a tradição. A tradição é que o governo que está perde as eleições. Não é? Mas o que eu digo é o seguinte, e digo e insisto nisto, nas últimas eleições ninguém disse, toda a gente dizia que as sondagens e tudo davam o Partido Socialista a ganhar. E depois não ganhou. E porquê é que eu aqui tenho esta confiança? Poderá perguntar, mas então, se o Paulo Rangel está a sublinhar as condições adversas e a hostilidade que existe, porque obviamente teve que se fazer, enfim, na sua ótica, isto é, na minha, tiveram que se fazer sacrifícios muito grandes. Há um dado que o favorece, que é o facto de concorrer em coligação. O Sim, que significa que os votos serão os votos do CDS e os do PSD, e nessa noite o Paulo Rangel vai contar o resultado final e não a divisão. Está bem, mas é natural que assim fosse, porque mesmo que fossem separados, teriam sempre que ser somados por estarem os dois no governo. Isto é, sob este ponto de vista, se a governação penaliza ou não penaliza, ou torna mais difícil ou mais fácil uma vitória, do ponto de vista do cálculo puramente político, é igual ir em coligação ou não ir, porque sempre somaríamos os dois. Isto é, nunca deixaríamos de somar os dois para esse efeito. Portanto, eu acho que aí a diferença não seria assim tão grande. Só quero dizer o seguinte, a razão pela qual eu tenho confiança é esta, é que eu acho que os portugueses já compreenderam que os sacrifícios que estão a fazer, e são eles que os estão a fazer, e merecem essa homenagem da nossa parte, que estão a dar alguns resultados. E também perceberam que a alternativa que existe é uma alternativa de confusão, de hesitação, de falta de clareza, que é a alternativa de António José Seguro e, agora, de Francisco Assis. Portanto, eu depreendo que, pelo discurso que está a fazer e que acabou de dar nesta resposta, que irá discutir na próxima campanha para as europeias, sobretudo a governação nacional e o Estado do país. Não. É isso que se prepara para fazer? Não. Eu preparo-me para debater... Sabe que eu tive uma célebre polémica no início da campanha, em 2009, com o Vital Moreira, porque ele queria que só se debatessem assuntos europeus. Quando os assuntos europeus são... Sim, é difícil estabelecer uma fronteira muito grande entre o que é nacional e o que é europeu, não é? Hoje, eu tenho que fazer assim, qual é o facto central que nós temos aqui? É o pós-Troika. Quer dizer, o que é que nós... E a avaliação do programa de ajustamento. Ora bem, mas é o pós-Troika. Quer dizer, no fundo, o que é que nós queremos para depois da Troika? E esta questão está intimamente relacionada com as matérias europeias. E é aí, se reparar... Está absolutamente dependente da Europa. Está absolutamente dependente da Europa. Portanto, debater... Nunca houve eleições em que as questões europeias fossem tão importantes e tão debatidas. Mas isto até, vou-lhe dizer, no espaço europeu inteiro.
Portanto, curiosamente, não é só um caso português, perceber-se que na Irlanda, em Portugal, na Grécia, enfim, eventualmente na Eslovénia, na Espanha, na Itália, enfim, agora também na França, que está muito, enfim, a ser discutido esta inflexão que teve o Presidente Hollande, que estes temas europeus tivessem muita força. Mas a verdade é que eles estão a tê-los em toda a Europa, não apenas nestes países, e já não eram poucos. E o Paulo Rangel está preparado para, em todos os momentos, fazer a defesa do que foi a estratégia do Governo? Eu estou preparado, disse muito bem, para fazer a defesa do que foi a visão estratégica do Governo. Portanto, o que importa aqui é perceber que poderíamos nós, numa ou noutra matéria, digo eu, o Governo, nós, PSD e CDS, ter feito isto ou aquilo de outra maneira. Mas a linha geral, a linha central, que é aquela que se reflete na vida dos portugueses e que teve este efeito, enfim, altamente penalizador para os trabalhadores, para os pensionistas, para os funcionários públicos em particular, que são eles de facto os credores, diria eu hoje, destes pequenos sucessos que estão já a revelar-se no caso português. Sem dúvida que nós, ao termos em conta, digamos, estes esforços, aquilo que vamos falar é o que é que nós queremos para depois disto. E aí é que o PS não tem resposta. Mas antes de falarmos do PS e da sua visão sobre como devemos a visão estratégica, percebe? A visão estratégica é esta. Podemos ter mudado uma ou outra medida, não digo que não. Pode haver uma ou outra mais polémica. Paulo Rangel, mas estrategicamente não seria diferente. É que, na verdade, aquilo que nós temos vindo a assistir nas últimas semanas é que há cada vez mais pessoas que consideram que a forma como o programa foi implementado, não tendo em conta, ou não teve em conta as consequências que ia ter. Ainda ontem o Presidente da República sublinhou esse facto. As consequências foram mais dramáticas do que aquelas que era suposto ter à partida. Eu interrogo-me, os portugueses, quem deve responsabilizar por isso? Não, reparo, o que eu acho aqui, vamos cá ver, é evidente que o memorando da Troika, todos sabemos, que tinha alguns aspectos que não estavam adequados, nomeadamente alguma informação. Que não era as previsões falharam todas. Não, as previsões falharam porque o déficit que estava lá previsto é exponencialmente diferente daquele que ocorre em 2011. Mas não foi só essa a razão. Não, esta é a razão principal. Aliás, isso até estava, entretanto desapareceu, porque, enfim, não se quis fazer referência no próprio relatório do Parlamento Europeu sobre a Troika. Que é um relatório, enfim, tem o seu quê de controverso, mas que, nesse aspecto, salientava muito bem que houve aqui, no caso português, entretanto isso caiu, porque evitaram referir-se a casos para não criar, no fundo, suscetibilidades nos diferentes países e na relação entre os países, portanto houve aqui, no fundo, essa decisão, mas está lá muito claro, a respeito do programa português, estava muito clara essa ideia de que, de facto, houve este problema. Agora, repare, nós não tínhamos margem de manobra. É isto que eu sei que os portugueses, os tais, estão a fazer os sacrifícios e com quem nós estamos profundamente solidários e até, num certo sentido, nós, Portugal, como um todo, temos de estar reconhecidos por esse esforço. Na verdade, o que acontece é que todo esse esforço que nós fizemos, nós não tínhamos naquele momento, e por isso é que eu acho que aí o Governo, especialmente no primeiro ano e meio, não tinha margem de manobra nenhuma, se não cumprir para ganhar credibilidade. Mesmo quando se diz, eu vou dizer isto é controverso, mas é verdadeiro. Portanto, e nós estamos num momento em que os portugueses já não querem ouvir falar de uma versão de líquido doce daquilo que eu chamo o populismo light que agora o Partido Socialista exibe. Os portugueses querem que se lhes diga a verdade. Para reagir à crise da zona euro, os Estados que estavam em dificuldades talvez tenham que ter tido uma dose, porventura, mais forte do que aquela que seria estritamente necessária. Mas isso foi uma forma de dar credibilidade aos mercados. Não há dúvida, portanto, ou seja... Depois, sobre isso é discutível se foi apenas isso, tendo em conta as consequências que teve, ou se foi uma má visão daquilo que deveria ter sido. Não, eu penso que não foi uma má visão. Uma má avaliação do que deveria ter sido. A má avaliação resulta de erros também nossos. Portanto, os tais erros de previsão, em que os dados que o Governo, Sócrates, ninguém esperava, por exemplo, que o número de desempregados subisse aos valores que subiram. Justamente porque o programa estava desenhado para outros números que não aqueles. Paulo Rangel, aliás, basta olhar para o programa da Irlanda, onde ainda hoje os objetivos do déficit da Irlanda são mais suaves que os nossos. Mas porquê? Porque os dados iniciais estavam corretos. A linha de ataque do PSD nesta campanha que o senhor vai liderar vai ser: o PS trouxe a Troika, nós corremos com a Troika. Eu penso que vão ser duas linhas de argumentação. Repare, uma é claramente esta, que disse, portanto, não tem surpresa nenhuma, porque é a verdade.
portanto, é a realidade, é aquilo que os portugueses estão em casa, os pensionistas, os funcionários públicos, os trabalhadores, que estão a fazer sacrifícios que permitem que Portugal esteja já no princípio da recuperação, sabem que é. Portugal estava à beira da bancarrota, e quem é que nos trouxe para a bancarrota? Foi o Partido Socialista. Aliás, não deixa de ser, digamos, significativo que o Partido Socialista escolha para cabeça de lista o líder parlamentar de dois dos governos mais despesistas que Portugal alguma vez teve. Um, o governo Guterres, e outro, o governo Sócrates. Bom, já está, o Paulo Rangel já está a revelar aqui a sua estratégia de campanha, o que vai dizer nos debates com Francisco Assis. Por alguma razão, esta é a primeira entrevista, com certeza que não posso deixar de... Repare que Francisco Assis é líder parlamentar do engenheiro Guterres e é líder parlamentar do engenheiro Sócrates. Do engenheiro Sócrates, numa fase particularmente complicada, que é a fase de 2009, 2010. É a fase em que já era evidente que era preciso outra política. É a fase da resposta à crise. Porque quando se diz assim, não, na altura a política era outra. Eu fiz a campanha das europeias em 2009. Ainda era líder do PSD, a doutora Manuela Ferreira Leite, a denunciar o despesismo e o ponto a que nos levaria à política do engenheiro Sócrates. Portanto, esta é uma linha de argumentação, sem dúvida. Teremos que, quer dizer, nós não podemos omitir aos portugueses que foi o Partido Socialista e foram as suas políticas, não foi apenas isso, mas foram elas... A origem da crise foi uma origem internacional, não é? Vamos cá ver, eu não diria isso. Em Portugal estavam todos os fatores para uma crise. A crise foi agravada pela crise internacional. A crise começa por ser uma crise internacional. Não, desculpe. A crise portuguesa de competitividade e a crise de despesismo, essa crise é anterior à crise internacional. O que acontece é que a crise internacional vem agravar. Em 2007, não vale a pena nós agora fazermos a história do passado, mas em 2007 o governo socialista tinha um déficit abaixo dos 3%. Oh, meu caro amigo. E entre 2005 e 2007 esse déficit veio a diminuir. E depois há o impacto internacional e a resposta sobre a crise, a resposta à crise que é feita pelo governo, e isso é discutível. Mas na verdade... mas desculpe, mas na verdade a crise internacional eram sustentáveis. Bem, é que não eram. Mas aí vai ter que fazer, vai ter que recuar até o ano 2000, porque desde 2000 que o nosso crescimento tem sido muito limitado. Não foi por acaso. Aí não pode responsabilizar apenas o governo socialista. Mas por isso é que eu Por isso é que eu não falei no engenheiro Guterres e no engenheiro Sócrates. Eu falei de governos socialistas. E entre os dois governos houve dois governos do PS. Não, sim, por muito pouco tempo. E um dos governos, o governo de Durão Barroso, evitou o procedimento de déficit excessivo. Nunca se esqueça disso. E isso deveu-se à Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, que é suspeita nestas matérias. Agora, não é apenas das chamadas medidas extraordinárias, não é? Também. Já não me recordo tanto qual é a palavra, mas eram medidas extraordinárias que, no fundo, escamoteavam a realidade. Não eram medidas sustentáveis. Há uma coisa que lhe vou dizer o seguinte. Portanto, não vamos agora aqui fazer um debate orçamental e financeiro, nem fazer a história económica ou financeira do país, até porque nenhum nem outro somos competentes para esse efeito. Mas, porque não somos especialistas dessas áreas. Mas há uma coisa que lhe vou dizer. É evidente que a existência de medidas extraordinárias é sempre uma forma de ganhar tempo para que os efeitos estruturais se manifestem. E por isso é importante, muitas vezes, ter medidas extraordinárias. Elas não são proibidas, não é por acaso. É porque elas visam justamente isso. Mas agora permita-me só dizer o seguinte, porque me está a atrelar muito. É por isso mesmo. Está-me a atrelar ao passado. Não, mas eu não estou. E eu vou já atrelar-me ao futuro. Porque é uma coisa também muito importante. Que é como é que o Partido Socialista pensa que nós vamos sair do programa de ajustamento? Está a fazer essa pergunta? Estou a fazer esta pergunta para dar uma resposta. É uma pergunta retórica. Não é? Mas o que eu quero dizer... Não, isto é para dizer qual é a outra linha de argumentação. Porque uma é, sem dúvida, o Partido Socialista... É o responsável pela chegada da Troika. É o responsável pela chegada da Troika, sem dúvida alguma. É o principal responsável. Eu não sou, digamos assim... de meias palavras. Manicaísta. Não sou de meias palavras, mas também não sou manicaísta. Eu não vou dizer é o único responsável. Eu também acho que a crise internacional teve um papel. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas é apenas um papel. Não é só a crise internacional, como também nos quiseram dizer. Mas agora, falando do futuro, repare bem, o secretário-geral do PS, António José Seguro, disse-nos, num debate quinzenal, que programa cautelar e resgate era a mesma coisa. Só uma saída limpa que era aceitável. Já disse isto há uns meses. Fez, aliás, de uma forma até um pouco habilidosa, que eu até acho pouco, sinceramente... Sim, numa altura em que a possibilidade de um segundo resgate ainda era muito forte, não é? Não, especialmente em que ninguém acreditava que nós não saíssemos... Toda a gente achava que não podíamos sair de uma forma limpa. Depois o Presidente da República veio dizer que preferia, eventualmente, um programa cautelar. E o
secretário-geral do PS, já nessa altura já não havia hipótese de resgate, portanto ele já não disse, não senhor, nós queremos uma saída irlandesa. E agora, semana passada, vai dizer que afinal, às tantas era melhor, que os países do Norte estavam a ser muito, digamos, pouco solidários e que afinal era ter um problema cautelar. Nós em que é que ficamos? O que é que defende, não é, António José Seguro e o que é que defende Francisco Assis? É porque, repare, é que isto é extremamente grave, isto é taticismo puro. Paulo Rangel, e, portanto, o que eu queria dizer é o seguinte, não é apenas pelo passado. O passado conta. Foi o PS que nos trouxe para a bancarrota, o PS é que teve os governos no despesismo. Certo. E, portanto, nós hoje, os portugueses, os tais que eu falei aqui, que merecem o nosso reconhecimento, e esses estão a pagar a fatura que resultou dessa nossa imprevidência e imprudência. Mas, ao mesmo tempo, é também o futuro, porque se ao menos nos dessem horizontes para o futuro, a gente ainda nos podia tentar perdoar o passado. Mas quando eles para o futuro, o que nos dizem é, se veem que vai haver um problema cautelar, não querem calcular, querem limpo. Quando veem que é limpo, não querem limpo, querem calcular. Eles querem sempre o contrário. Porque isto é pura tática. Mas deixa-me só dizer, isto é desorientação, é hesitação. A partir das suas palavras, recordo-me que hoje o Miguel Frasquilho no Parlamento teve duas declarações sobre, e também não foram coincidentes. Portanto, se o debate será cautelar, será limpo. E o Miguel Frasquilho disse à saída da reunião com a Troika que o PSD prefere, acho que considera mais importante ou mais útil, ou que defende melhor os interesses nacionais, um programa cautelar. E disse que foi isso que surgiu à Troika e depois, ao fim da tarde, veio dizer afinal, ainda não está nada decidido, não, mas afinal... Desculpe, não, mas... E, portanto, mas não sabes, não confundas... É uma questão... Não é nada. Desculpe, não. Mas é que em ambos os partidos ainda não está definida claramente qual será a solução. Não, está enganado. No PSD não está. Não, posso explicar? O PSD tem dito que mais em cima do... Se me quiser fazer a pergunta, para eu responder, muito bem. Agora, se quer dar a minha resposta, dá. Não, o PSD em cima, mais perto da saída, dirá qual é a solução que considera melhor. Tem sido essa a linha do PSD sobre esta matéria. Não, mas eu vou-lhe dizer isso. É isso que eu lhe vou explicar muito bem. É que a posição do PSD é que é a posição certa, que é uma posição prudente. Nós sempre dissemos, e continuamos a dizer o seguinte, vamos deixar evoluir a situação, vamos perceber duas coisas que são importantes. Uma é como é que está a evoluir a credibilidade do Estado português nos mercados financeiros. E outra é como é que estão a reagir os nossos parceiros europeus. Porque isto não depende só de nós. Não, exatamente. Pronto, não é? E depois, em função, que foi o que fez a Irlanda. A Irlanda, vou dizer o seguinte, não teve programa cautelar não é porque não o quisesse. Foi porque, apreciando, por um lado, o crédito que estava no mercado, apreciando a disposição que tinham os parceiros europeus e percebendo que os parceiros europeus, que está lá essa cláusula, estariam disponíveis para lhe dar um programa cautelar se ele viesse a ser necessário mais tarde e, portanto, que essa simples garantia era suficiente para já baixar os juros no mercado, optou por esta opção. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Isto é totalmente diferente de estar a fazer habilidades retóricas no Parlamento ou na comunicação social. Portanto, se o António José Seguro me dissesse assim, se ele dissesse isto, ou Francisco Assis, olha, neste momento nós não estamos em condições de avaliar. Na altura, nós poderíamos tomar uma posição e até poderíamos julgar, criticando ou aplaudindo a posição do governo português. Isto é uma coisa. Isto é responsabilidade. É prudência. Agora, se ele diz em novembro que quer uma saída limpa à irlandesa, aliás, na altura ainda nem havia saída da Irlanda quando ele disse a primeira vez, quer uma saída limpa, não quer programa nenhum, e até dá a entender que um programa cautelar é um resgate, sabendo que isso é objetivamente errado. Eu já não vou dizer que é uma mentira, vou dizer que é errado. É para não ser demasiado forte. E depois vem dizer, o Presidente da República diz que o programa cautelar era o melhor. E ele vem dizer, não, agora que já dá a saída da Irlanda, queremos a irlandesa com os juros da Irlanda. Porque ele quer, porque Portugal e a Irlanda é a mesma coisa, segundo ele. Bom, e depois vem a semana passada dizer que afinal, como está a ver, que às tantas vai ser possível uma saída limpa, ou uma saída à irlandesa. Afinal, já acha bom que houvesse uma linha cautelar, que eu até costumo usar a expressão linha cautelar, desde que ele usou, quis dizer que programa era tudo a mesma coisa, programa cautelar e programa de ajustamento. Eu passei a usar linha cautelar, que é para se perceber bem que uma coisa é um resgate e outra coisa é uma linha cautelar. Portanto, é totalmente diferente. A posição do PSD é uma posição de responsabilidade e de prudência. E tem de ser. Nós estamos a lidar com a vida dos portugueses, nós sabemos. Portanto, não pode ser este taticismo de dizer as coisas para os jornais ou para os telejornais daquele dia. Estava à espera que António José Seguro reagisse tão rapidamente ao repto que lançou no Congresso, quando desafiou o PS a apresentar um candidato. Vamos cá ver, eu achava isso uma possibilidade. Há uma coisa que ficou clara. Quando os barões do Partido Socialista
e exigiam, entre eles o próprio Francisco Assis, porque o próprio Francisco Assis exigiu ao António José Seguro que ele indicasse o candidato já. Até me lembro de um programa que eu estava em debate com ele, que ele dizia que tem de ser amanhã. Não, António José Seguro, se fosse o líder, seria amanhã. António José Seguro não reagiu. Quando eu lhe fiz o desafio, António José Seguro reagiu. Eu acho que isso para nós PSD e para nós lista de coligação PSD-CDS, portanto para os dois partidos do arco do governo, eu acho que isto revela muito da forma como nós somos encarados. Quer dizer, estamos a ser encarados seriamente. Quando pomos um desafio a António José Seguro, ele... quando é António Costa que põe, quando é Ferro Rodrigues que põe, quando é Francisco Assis que põe, António José Seguro não reage. Quando é Paulo Rangel que põe, e quando é a coligação que põe, quando é o PSD que põe, António José Seguro reage. Portanto, isto diz muito bem da relevância que ele nos dá. E, portanto, eu sinceramente acolhi isso com algum contentamento, não vou dizer o contrário. Admito que, com alguma satisfação, talvez se ganhar ou perder por pouco, o Paulo Rangel pode dar um contributo para a crise de liderança no Partido Socialista? Repare, eu sinceramente não vou fazer esses cálculos. Portanto, aqui o que acontece... A minha Porque maneira... acha muito difícil ganhar ou perder por pouco? Não, não é isso. Não vou fazer cálculos deste género, porque eu já lhe disse já lhe tracei qual era o nosso horizonte. O nosso horizonte é ganhar, embora seja extremamente difícil. E que eu não apenas acho que é possível, como estou confiante que vai acontecer. Estou confiante que vai acontecer porque acho que os portugueses vão perceber esta diferença, que é justamente aquela que eu aqui acabei de retratar. Esta diferença absoluta entre a hesitação, o taticismo, esta coisa que um dia vai anunciar, outro dia não vai anunciar, depois anuncia quando alguém lhe pede, mas quando outros pedem não anuncia, até reage mal, às vezes até anua quase em público. Quer dizer, este tipo de comportamento. Agora, isto contribui para afirmar a liderança do PS ou não? Isso é um efeito... Um problema do Partido Socialista. Repare, nós estamos nas eleições para as levar a sério. Quer dizer, um partido como o PSD e um partido como o CDS, que se dispõem durante 3 anos a tomar medidas deste calibre, com este efeito sobre os portugueses, não podem partir para umas eleições a pensar o que é que vai acontecer nas tricas ou na intriga interna do PS. Deixa-me só fazer esta questão. Se o PS ganhar estas eleições, o senhor acha que o Partido Socialista deve ter uma palavra determinante na escolha do próximo comissário europeu? Eu sinceramente penso que não. Pensa que não? Penso que não. O PS não deve ser não é isso. Deve ser uma decisão do Primeiro-Ministro apenas? A sua expressão foi uma palavra determinante. Sim. Isso acho que não. Agora, auscultar o Partido Socialista sobre matérias europeias é uma coisa que eu acho que se deve fazer sempre. Certo? E acho que tem... Aliás, até existem, mesmo que não se quisesse, mesmo que houvesse má vontade, existem regras constitucionais e regimentais... Mas o PS tem vindo a defender isto. Se ganhar as eleições, considera que deve ter um papel não apenas de ser ouvido. A sua opinião deve contar. Vamos cá ver, não é essa o figurino que está nos tratados. E, portanto, evidentemente... Agora, eu sempre achei, e acho, não tenho dúvidas nenhumas, que na indicação de altos lugares internacionais é importante ter em conta, não quer dizer depois que se siga, mas uma consulta, e uma consulta ampla, aos partidos, a todos os partidos, e em particular àqueles que têm responsabilidades normativas ou podem ter no futuro. Para no final escolhermos o nosso... Não dos nossos. Não necessariamente. Portanto, eu parto para isso com boa fé. Agora, o que não pode ser é ser o Partido Socialista a escolher uma pessoa pela qual não tem responsabilidade. Portanto, não sendo ele o governo português, não estando no... O Partido Socialista não quer... Vamos cá ver. O Partido Socialista não pode querer chuva na eira, não é? E sol no naval. Não pode querer. Ou sol na eira e chuva no naval. É o contrário. Não era o contrário, é o contrário. É sol na eira e chuva no naval. Exatamente. Porque o que ele quer é justamente o contrário. Portanto, ora, vamos cá ver. Não pode querer... Porque o Partido Socialista não quer vir para entendimento nenhum. O Partido Socialista... Paulo Rangel, vamos lá ver. Para discutir isso, tínhamos que ir ver qual foi a forma que o PSD tratou o líder do Partido Socialista e o Partido Socialista nos primeiros anos da governação. A informação que se tem é que, de facto, não houve nenhuma vontade do PSD ou do Governo para ouvir o Partido Socialista. Em primeiro lugar, eu penso que a história não é exatamente essa. Mas, independentemente disso, de ser ou não ser, vamos admitir que era assim. Portanto, vamos admitir que o Partido Socialista tinha um capital de queixa. Aliás, é uma coisa muito própria da atual liderança do Partido Socialista. Queixar-se. Vamos admitir que tinha um capital de queixa. O Partido Socialista. Muito bem. É-lhe posta uma oportunidade de intervir e de colaborar mais tarde. Foi posta pelo próprio Presidente da República. Não se esqueça disto. É que podia dizer assim, bem,
o Dr. Passos Coelho, o Dr. Paulo Portas, líderes do PSD e do CDS, havia capital de queixa, não queria. Foi o Presidente da República que pôs o desafio ao PS e o PS não quis. E, portanto, não é isso também que o PS diz. Está bem, mas eu não posso dizer o que o PS diz. Tem que dizer o que o PSD diz, que eu sou do como PSD, esta questão do Comissário Europeu. Se o PS é chamado para discutir o nome do futuro Comissário português na Comissão Europeia, e no final o PSD diz, mas não é uma palavra determinante, é apenas para ser ouvido, aí mas, quer dizer, o PS pode interrogar-se sobre a utilidade desse debate. Mas por que não então o Partido Comunista também? E o Bloco de Esquerda? Porque eu coloquei-lhe a questão de quem ganhar as eleições. Eu coloquei-lhe a questão se o PS ganhar as eleições. O que eu digo é o seguinte, e aquilo que eu disse é o seguinte. Em primeiro lugar, eu não falei em nomes. Quem falou. Nunca falei em palavra determinante, que acho que isso não tem qualquer sentido. Mas então, quer dizer, a oposição é que vai escolher o comissário? Não, se for a oposição que ganhar as eleições europeias. Não, mas não pode ser. Mas já percebi o seu ponto. Não, mas quer dizer, a indicação, de acordo com os tratados, compete ao Governo Nacional. Eu até, se quiser, eu até defendo, de futuro, tenho defendido isso, fizesse a emenda, mas não foi aprovado pelos colegas do Parlamento Europeu, que cada Governo propusesse 3 nomes. E fosse o Presidente da Comissão escolher um de 3, para não ser o Governo a impor um nome. Mas nós também não podemos ficar na situação, veja bem, dos outros governos todos indicarem os seus comissários e nós temos um comissário indicado pela oposição. É que nós estamos numa plataforma internacional. E isso depois também tem uma leitura. O que eu quero dizer-lhe, permita-me só dizer o seguinte. No caso das comissões, eu julgo que elas funcionam para além do tempo de um partido. Isto é, quando António Vitorino foi Comissário Europeu, depois o Governo mudou e... Mas alguém ouviu... Era um Governo minoritário. Alguém ouviu o PSD sobre isso? Não me parece que tenha ouvido. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, mas eu não estou a defender esse modelo. O meu modelo é o seguinte. Deve haver consultas sobre essa e sobre muitas outras matérias. Na nomeação de altos cargos internacionais, e em particular destes, deve haver consultas. Deve haver consultas aos partidos. Agora, a consulta pode não ser para o nome, pode ser para o perfil. E do perfil pode resultar depois um outro nome ou não. Mas deve haver isto. Sempre achei isto. Portanto, isto é uma cultura política. Se me perguntar a mim o que é que eu acho que se deve fazer, é isso. Agora, daí... Que o Vítor Gaspar tem perfil para esse lugar. Com certeza que tem, como tem muitas outras pessoas. Paulo Portas também tem. Todos eles têm. Olha, são 2 nomes que têm. Mas eu não estou a dizer que eles são papabibi, certo? Não estou a dizer isso. Nem coisa que se pareça. Porque lhe dou já mais 7 ou 8 nomes que também têm, pronto, e anulamos esse efeito. Mas ficamos por estes 2. Não, pois isso é o que pretende, que é o efeito mediático, mas não é... Repare, nós não vamos aqui, nas eleições europeias, nós não vamos discutir o Comissário Europeu. Nós, nas eleições europeias, vamos discutir o Presidente da Comissão. Também valia a pena discutir isso. Deixa-me só fazer quem é o candidato que trazem os socialistas, quem é o candidato que traz o PPE. Isso é que eu gostava também de saber. Muito bem, mas essa questão provavelmente não será discutida ainda durante as europeias, não é? Será? Não, mas será discutida porque os candidatos são apresentados pelos partidos. E o PS vai se apresentar com um alemão que renunciou a todo o SPD alemão, o Partido Socialista, está lá, ou equivalente ao Partido Socialista, na Alemanha, que está em coligação com a senhora Merkel. Portanto, aqui o senhor António José Seguro e o Dr. Francisco Assis estão constantemente, ambos, os dois, sempre a dizer muito mal da senhora Merkel, mas os socialistas alemães estão coligados. Deixaram cair todas as propostas europeias que o senhor Schulz tinha, não está nenhuma no acordo de coligação, incluindo aquelas que o PS tem sempre defendido. O Paulo Rangel está preparado para, nesta campanha, ser identificado como o homem da austeridade, o homem que defende a política da austeridade que tem sido dominante na Europa? Eu, sinceramente, nunca aceitaria essa colagem feita nesses termos, porque eu acho que a política não é uma política de austeridade pura e dura nesse sentido. Não é a política austeritária que fala a extrema-esquerda e que às vezes o PS, nos dias em que tem lives de extrema-esquerda, também usa. O que está em causa é a política de consolidação das finanças públicas e a política de diminuição da dívida a prazo. É o que está em causa. E, portanto, evidentemente que isto implica sacrifícios e implica austeridade. E isso aí, pode ter a certeza absoluta, nem por um segundo alguém me ouvirá dizer, nesta campanha eleitoral, que não houve austeridade, que os portugueses não foram condenados a fazer muitos sacrifícios e que isso não era necessário. Eu vou dizer, isso era necessário. Era duro, em muitos casos foi até injusto, mas era necessário. Não havia outra forma de... Porque, repare, é por isso que eu tenho uma admiração profunda pelo esforço que os portugueses fizeram nestes 3 anos. É porque eles contribuíram para salvar Portugal da bancarrota. E isto significa que eles contribuíram imenso para melhorar a situação dos seus filhos,
dos seus netos e o seu futuro. É uma coisa que não é visível hoje. Sim, mas houve um rastro dramático, não é? Houve um rastro, ouça, sem dúvida 200 nenhuma. mil portugueses tiveram que sair do país, quase 1 milhão sem de portugueses dúvida. sem trabalho, Claro. desses 40% dos jovens sem trabalho, portanto isso Ouça, são consequências não é um balanço, terríveis. são não é? consequências devastadoras. Não há que enganar sobre isso. Agora, não havia outra forma de fazer, depois, repare, do despesismo, da falta de competitividade em que o país caiu, muito por obra dos governos socialistas, e em particular dos governos de José Sócrates, e também em parte... A falta de competitividade tem a ver sobretudo com a iniciativa privada. Não, a falta de competitividade tem a ver com a falta de reformas estruturais, que eles não foram capazes de fazer também. É que também esta é que é a questão. Vamos falar... É que a falta de competitividade não é... A iniciativa privada não pode inventar tudo só por si. O centro-direita não pode dizer que a economia tem que se mexer pela iniciativa privada e depois dizer que, noutros casos, quando olha para trás e diz o Partido Socialista não fez as reformas que permitiram não, é que as coisas estão ligadas. A competitividade da economia. Não, o que acontece é o seguinte, para a iniciativa privada ter espaço, para ela, depois da globalização, e com o processo, digamos, de integração do mercado interno que nós tivemos, com o processo de integração monetária que nós tivemos, e especialmente com a abertura da Organização Mundial do Comércio à China, à Índia e a outros, e nomeadamente com a globalização, com este tipo de digamos, ambiente internacional, nós tínhamos que fazer um conjunto de reformas estruturais que não fizemos. E que foram agora feitas, estão agora a ser feitas, até muitas delas não estão terminadas. Ontem ouvimos o Primeiro-Ministro a apelar ao Partido Socialista para fazer parte da reforma do Estado, portanto parece que essa pelo menos não foi feita, não é? Então, essa aí está em curso, obviamente, e tem de ser feita, mas repara, foi feita no mercado laboral. laboral. Vai a tempo, não é? Estamos a entrar no último ano do Não governo, vai muito a tempo, com eleições por caminho, e normalmente os períodos eleitorais não são períodos em que há grandes mudanças. Se houver um acordo entre os partidos, atenção, um período muito bonito para eleitorais isso. também são adversários do acordo entre os partidos. Mas, quem é normalmente, que é adversário? Os períodos eleitorais. Pois isso são. Todos os partidos estão em mas competição. Aí é que se vê. Vamos cá, mas aí é que se vê, desculpa, aí todos é que os partidos se vê. estão em competição, normalmente repara, o compromisso não é dominante. Repara, é que este é o problema. É que o atual Partido Socialista, este Partido Socialista com estes protagonistas, o atual Partido Socialista, tem um déficit, e infelizmente isto é uma coisa que até já vem de trás, de estatura de Estado. Este é um problema. Portanto, não está disponível para esses entendimentos. E isto os portugueses, repare, numa situação, o que é que acontece quando nós estamos numa situação Ontem o Partido Socialista explicou que considerava que estaria disponível, mas aquilo que diz é que a reforma do Estado que o PSD apresenta, ou que o Governo apresenta, não é bem uma reforma do Estado, é mais austeridade. E é essa a razão pelos quais se colocam de fora dessa comissão da reforma do Estado. Para não usar a palavra austeridade, eu já lhe disse que, não enjeitando em nenhum momento as políticas que foram seguidas, pelo contrário, assumindo-as como vou assumir nesta campanha e como vai a lista assumir com certeza, pela sua necessidade e a sua indispensabilidade para o país ganhar credibilidade. Repara, há uma coisa que é preciso ficar clara. A imagem de Portugal em 2009 era má. Em 2011 era péssima. Hoje, na Europa, e eu estou lá, é totalmente diferente. Portugal hoje é visto como um país com futuro, com potencial, com muitas dificuldades ainda para ultrapassar, com algumas reformas ainda por fazer, sem dúvida que isso também é dito por todos, mas como um país totalmente diferente. A credibilidade de Portugal e dos portugueses hoje, dos trabalhadores portugueses, dos pensionistas portugueses, dos funcionários públicos portugueses, das empresas portuguesas, é totalmente diferente. E isto é um ativo enorme. Nós não podemos agora, que já fizemos este esforço todo, deitá-lo fora. Este é que é o grande apelo que nós temos que fazer ao Partido Socialista. Paulo Rangel, o Partido Socialista até tinha vantagem em vir agora para o entendimento, porque, digamos, que o lado mais difícil está feito. E, portanto, o Partido Socialista agora até vinha na boa altura, que não tem que partilhar a parte má. E, no entanto, o Partido Socialista mantém-se, só por puros cálculos eleitorais, à margem deste apelo. Eu estava a ouvi-lo e a pensar, esse discurso é muito diferente daquele discurso que foi feito no Congresso do PSD, em que, nomeadamente o seu discurso, e o discurso também, sobretudo o primeiro do Primeiro-Ministro, e da líder do seu partido, o Pedro Passos Coelho, quando dizia que o PS queria o insucesso, queria o fracasso do governo e isso era a desgraça do país. Que é uma acusação bastante forte a um partido de esquerda. E a um partido da oposição. E, por outro lado, eu julgo que quando se faz esse tipo de acusações, Paulo Rangel, é difícil que no dia seguinte estejamos à mesma mesa. Não, desculpe. Tem que ver o seguinte. Eu aqui, não se pode dizer que fui meio com o Partido Socialista. Isso não significa que eu não chamo, que não esteja disponível para dialogar com o Partido Socialista.
Eu não diabolizo, nem ninguém diaboliza o Partido Socialista. Agora, nós também não podemos deixar de chamar a atenção para os pontos em que... Porque, repara, o Partido Socialista não hesita nem um segundo em criticar o Governo. Certo? Porque é que estranha que os partidos, não é o Governo, os partidos que formam o Governo, naturalmente critiquem as posições do Partido Socialista, se o Partido Socialista todos os dias, de manhã à noite, não faz outra coisa senão criticar o Governo. É perfeitamente. Pronto, mas isso é natural. O meu ponto é que esse é um ambiente que não propicia o compromisso nem ideal. Não é verdade. É verdade que é o que temos visto a acontecer, não é? Não tem havido grande contacto entre o Partido Socialista e o Governo. Vou usar aqui um ditado que é o seguinte: inimigos, negócios à parte. Certo? O que eu quero dizer com país isto à parte, nesse caso. Não é isso, não. A negociação, o entendimento dos partidos é possível. Agora, os partidos não vão renunciar naturalmente às suas posições enquanto estão, quando estiverem em dialogam e entendem-se. É possível entendimentos para questões. Desde logo, aquilo que eu exorto o Partido Socialista é o seguinte: se não é capaz, ou se não quer, agora que os portugueses fizeram todos estes sacrifícios, que eles começam a dar os primeiros resultados sustentáveis, e agora que nós podemos aproveitar este elan, agora que os nossos parceiros internacionais já acreditam em nós, se o Partido Socialista não quer fazer um entendimento global, ao menos que faça entendimentos pontuais, que aceite o diálogo em matérias concretas, como fez, por exemplo, no caso do IRC. Que faça, por exemplo, na reforma do sistema político. Porquê é que serviu... Que faça, por exemplo, na reforma do sistema de justiça. Veja o que foi a catástrofe que foi a intervenção do Partido Socialista. Mas não vamos falar mais do Partido Socialista. Não, temos de falar do Partido. Vamos falar de quem? Há mais na política portuguesa do que o Partido Socialista e atores da Segura. Mas para resolver os problemas portugueses hoje é muito importante este consenso. Para além do anúncio da sua candidatura e daquele discurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, para que serviu mais o Congresso do Partido Social Democrata? Eu acho que o Congresso serve, em primeiro lugar, não é para isso. Não é para lançar uma candidatura, nem é para ouvir, digamos assim, os grandes senadores do partido. O Congresso serve, em primeiro lugar, para eleger os órgãos, para fazer um debate de noções de estratégia. Portanto, o Congresso tem, digamos, um conjunto de, diria eu, obrigações ou temas que tem sempre de tratar, e esses, obviamente, é para isso que ele serve. Depois, para além disso, existe política dentro do Congresso. Agora, não há dúvida, há uma coisa que lhe vou dizer, e isto não há ninguém que não tenha dito, portanto, não sou eu a dizê-lo. Este Congresso correu surpreendentemente bem ao Partido Social Democrata. Não é que ele fosse correr mal, as pessoas esperavam que fosse justamente apenas fosse para marcar calendário, só. Justamente cumprir as tais obrigações, digamos, canónicas. Mas eleger os órgãos, esta pergunta. fazer Não parece que faltou Portugal neste Congresso? Se eu fosse desempregado, estivesse em casa a assistir àquele Congresso, eu perguntava onde é que estão aqui as preocupações com as pessoas que estão na minha situação, e que são muitas. Claro. Onde é que estão aqui a tentativa de encontrar soluções? Onde é que eu me posso rever neste Congresso? Em primeiro lugar, basta olhar para as moções de estratégia, e nomeadamente para a moção de estratégia global, para ver logo onde é que está Portugal. Depois, nos discursos do Primeiro-Ministro, seja no primeiro, seja no último, portanto, abertura e encerramento, isso ficou claro. Em múltiplas intervenções, por exemplo, a intervenção de Nuno Moraes Sarmento foi claríssima sobre o futuro do pós-Troika, a intervenção de vários ministros, Miguel Macedo, Aguiar Branco e outros, o Jorge Moreira da Silva, em que traçaram claramente, claro, isto não desperta apetites mediáticos, certo? Isto é, os jornalistas é que não gostam tanto disso, preferem o fait divers, pronto, isso talvez puxe pelas audiências. Agora, em termos de debate substantivo, ele esteve lá presente também. E eu até lhe vou dizer o seguinte, eu até, se permite, levo um pouco a mal esse seu comentário, porque, por exemplo, no meu caso, eu pus duas questões muito importantes para o futuro do país, mais importantes que se pensa. Uma é a questão do pós-Troika, ou por outra, do fim do problema de ajustamento. Como é que o PS quer acabar? Foi algo que eu, aliás, já expliquei aqui. As contradições, a hesitação, a confusão de António José Seguro e do Partido Socialista. E repare, isso não é indiferente, porque o alívio que os portugueses podem ter das tais políticas de contração e de austeridade depende muito do tipo de saída que nós tivermos e depende muito do entendimento com o Partido Socialista. Portanto, não é indiferente. E falei de uma outra coisa que me preocupa imenso, que é o isolamento do Partido Socialista na Europa. Que é uma coisa que afeta muito Portugal, porque é um partido que neste momento não tem nenhuma credibilidade junto dos seus próprios parceiros, não é junto dos seus adversários. Foi abandonado pelo SPD alemão, que tem outra visão, pelos socialistas holandeses. O presidente do Eurogrupo é mais ortodoxo do que o Juncker, que vai ser, com quase toda a certeza, o nosso candidato à presidência da Comissão. É mais ortodoxo que ele e é socialista.
O Hollande fez uma inflexão de 180 graus. Era o grande aliado de António José Seguro. Vemos o que é que está noutra linha. Renzi, agora, o novo primeiro-ministro, que é socialista italiano, num governo, digamos, de coligação, veio dizer a culpa do que nos está a acontecer a nós, Itália, não é da senhora Merkel. É das políticas dos governos italianos ao longo de anos. Isto disse ele no seu discurso de posse. O Paulo Rangel está muito focado na crítica ao Partido Socialista. Não é crítica, não. Desculpe, nós temos que comparar. Não estou focado. Ao longo Não, desta entrevista. não, é evidente que vamos cá ver. Aos portugueses, nas eleições europeias, há uma alternativa. E é preciso perceber, comparar bem as alternativas, ver os méritos e deméritos de cada um. Voltando ao Congresso, leu os aplausos a Marcelo Rebelo de Sousa como um sinal de que os militantes do PSD o querem como candidato presidencial? Não li dessa maneira. Li claramente com uma coisa que lhe digo, que para mim era evidente antes dos aplausos. Portanto, aliás, já o tinha dito até publicamente. A vinculação afetiva, quer dizer, a ligação afetiva dos militantes do PSD a Marcelo Rebelo de Sousa é muito grande. E eu até vou dizer uma coisa que, porventura, ainda é mais forte que essa, que é, não é apenas dos militantes do PSD, é de muita gente fora. O que tem a ver com a sua pergunta primeira, que é a exercício televisivo dele. Claro, as pessoas ligam-se afetivamente, porque todas as semanas convivem com ele, e ele, de facto, é uma pessoa... Uma pessoa lá de casa, não é? Exatamente. É uma espécie de elemento da família, e, portanto, evidentemente que essa ligação afetiva... Agora, eu acho que ele deu um contributo interessante, do ponto de vista político. Houve ali também um lado quase de comentário, que, sinceramente, acho interessante, mas, obviamente, não é o mais importante. Mas houve ali um conjunto de conselhos para o Partido Social Democrata que nós ouvimos, e eu ouvi com bastante atenção, e que eu acho que ele viu bem, fez ali um conjunto de exercícios em que viu bem quais são os reptos, quais são os desafios estratégicos que nós temos agora pela frente. Portanto, eu, sinceramente, eu penso que foi por isso que ele foi aplaudido. Foi, por um lado, porque há, até vou usar uma palavra um pouco terna, há carinho, há uma ternura, há uma ligação afetiva grande a Marcelo Rebelo de Sousa, sem dúvida que há, mas ao mesmo tempo também porque ele fez um conjunto de considerações, umas concordarei, outras não concordarei, mas que têm que ser tidas em conta. Portanto, digamos, na reflexão estratégica que o PSD tem de fazer, tem de ter em conta esse conjunto de avisos ou advertências que ele fez. Ele era um bom candidato presidencial, seu ponto de Com vista. certeza. Estamos outra vez com os comissários. Não é? Há vários bons candidatos presidenciais. Quem são os outros? Durão Barroso seria um bom candidato presidencial. A Manuela Ferreira Leite seria uma boa candidata presidencial. É a primeira vez que ouço falar em Manuela Ferreira Leite como candidata presidencial. Não, mas eu estou a dizer, mas dou-lhe mais nomes, porque há com certeza mais. Quer dizer, tem-se falado também, por exemplo, Rui Rio seria um bom candidato presidencial. Leonor Beleza seria uma excelente candidata presidencial, portanto, como vê, não faltam... Não, ainda há mais que estes, mas pronto, este já chega para eu arranjar suficientes pessoas zangadas comigo por eu ter dito isto. Exato, sobretudo por não dizer outros. Depois é por isso que eu digo, é o problema. Não escolhi. Foram os que surgiram aqui naturalmente, portanto não escolhi. Muito bem. Se omiti alguém que realmente devia ter dito, faço já um pedido de perdão em direto e, portanto... O Paulo Rangel foi dos que ficaram desconfortáveis com o regresso de Miguel Relvas ao Conselho Nacional? Não fiquei desconfortável. Não, é uma decisão respeitável, portanto, contra qualquer... Porque, repare, é preciso perceber o que é o Conselho Nacional, portanto, dentro da lógica do Conselho Nacional, eu acho natural que um militante de Miguel Relvas faça parte do Conselho Nacional. Isso acho natural. Não tem... Acho uma pessoa com o historial que ele tem no PSD. Atendendo aos resultados que essa lista obteve, os militantes do PSD ficaram com muitas dúvidas sobre isso, não é? Não, eu penso que não foi só... Não é isso. Repare, no PSD... Foi o resultado mais baixo que uma lista apresentada à Federação teve. Enfim, claro, são dados, não é? Isso aí, o que eu queria dizer é o seguinte, que é muito importante perceber. No PSD, dá há muito tempo esta parte, que as eleições para o Conselho Nacional têm sempre resultados muito divididos. Portanto, sim, mas nunca tiveram como este. Agora, pronto, mas eu penso que isso que é um fenómeno que está em progressão. Agora, se aqui isso teve ou não teve algum efeito, isso também não sei, não sei fazer essa análise, eu só direi o seguinte. Uma pessoa que foi secretário-geral do PSD há muito tempo, que foi ministro do PSD, etc., podendo concitar maior ou menor simpatia, maior ou menor controvérsia, no Conselho Nacional do PSD, em que estão 70 pessoas, em que supostamente estarão pessoas com grande experiência partidária, eu acho que tem lugar. Portanto, achar isso uma coisa estranha ou rocambolesca, sinceramente, parece-me também um bocadinho exagerado. Muito bem. Esperava mais do exercício presidencial de Cavaco Silva?
Vamos cá ver. Eu lembro-me de Não, o Paulo, só para localizar, o Paulo Rangel foi um dos adeptos mais fervorosos da candidatura de Cavaco Silva. Não, eu sim, fui um apoiante. Foi um apoiante nas duas eleições. Talvez mais ativo na primeira, porque fiz parte da Comissão Política. Justamente, na segunda já não fiz. na altura defendia um perfil presidencial bastante e continua ativo. A defender. Quase próximo de um regime presidencialista. Não. Isso talvez seja demasiado, não é? Não, o que eu defendo é um verdadeiro regime mais semipresidencial. Portanto, ou seja, defendo um verdadeiro regime semipresidencial. Portanto, nós temos um regime semipresidencial muito parlamentarizado, de pendor parlamentar, e eu sempre defendi uma maior intervenção do Presidente da República. Por exemplo, eu não pertenço ao grupo, devo ser talvez o único, daqueles sociais-democratas que criticavam muito o Presidente Mário Soares quando ele tinha uma intervenção... Quando ele intervinha especialmente no segundo mandato do professor Cavaco Silva. E não era por não apoiar o nosso governo, pelo contrário. Embora na altura não fosse militante. Mas não está... É um desiludido ou não? Não, quer dizer, sinceramente, eu acho que o Presidente podia ter atuado mais cedo. Este é que é o problema. Repare, aqui há um exemplo que eu sempre dei, sem pôr em causa, que é o Presidente Sampaio. Eu acho que alguns dos problemas que existiram resultaram dele, no início, querer respeitar tanto o Governo e o Parlamento, que se apagou muito. E depois foi obrigado a ter intervenções, como aquela no Governo de Santana Lopes, que é própria de um regime assim quase presidencial. Quer dizer, enfim, ou como se diz em França, hiperpresidencial. A dissolução de um Governo com a maioria no Parlamento, não é? Enfim, a dissolução do Parlamento com uma maioria, enfim, pronto. Ora bem, que eu não estou a dizer que essa decisão não fosse perfeitamente constitucional. Eu, aliás, defendi isso, embora também... Não é que eu defendesse essa decisão, que até fazia parte desse Governo, mas defendi que ela era legítima, era perfeitamente legítima, estava escolada na Constituição mais tarde. E o que eu acho que no Presidente Cavaco Silva, por exemplo, relativamente ao governo de Sócrates, eu acho que aconteceu, isso é uma crítica que eu lhe faço, não deixo de fazer, eu acho que ele foi demasiado contemporizador, nomeadamente com alguns, por um lado, com alguns desvios do ponto de vista económico e financeiro, e acho que depois foi um pouco contemporizador com alguns desvios até do ponto de vista das liberdades democráticas. Se recorda, eu fiz aquele discurso da claustrofobia democrática em 2007, em que havia, para além de eu não ter críticas quanto à política financeira e económica do governo socialista, tinha muitas críticas quanto a essa maneira de estar. Essa sim, um pouco autoritária, tive. E eu acho que ele aí que não esteve bem. Depois disso, acho que até encontrou e tem tido um papel muito positivo ao longo destes anos todos. Eu li que o Paulo Rangel não tem projetos, tem sonhos. É. Que sonho é que tem para o país daqui a 10 anos? Eu o que tenho sonho para o país é que seja um país liberto da dívida. Portanto, eu tenho, enfim, um conjunto de textos, um deles até foi um discurso do 25 de Abril, não foi esse, é o 2009, que se chama Libertar o Futuro. Quer dizer, Portugal tinha, em 2009, como aliás se veio a verificar, o seu futuro escravizado. Esse não foi o seu discurso de lançamento da sua candidatura à Não, liderança depois do foi, PSD. mas foi repescado. Isto aqui é como os cantores que de vez em quando fazem uma reprise, repescam. Portanto, enfim, isto faz parte um bocadinho já da tal coisa mais partidária e eleitoral. Enfim, também um momento aqui de descontração nesta nossa entrevista. Foi isso que aconteceu. Mas eu, em 2009, fiz o Libertar o Futuro. E o Libertar o Futuro era porque estava convencido que nós estávamos completamente atolados pelo peso da dívida. E foi o que se verificou. E, portanto, aquilo que eu defendo é que... O problema é que o fardo da dívida aumentou nos últimos anos. Mas já não vamos ter tempo para discutir, Paulo Rangel. Isso é outro problema. Antes de descer, sobe sempre um pouco. Isso acontece em todos os processos de ajustamento. Vamos terminar. E, portanto, o meu sonho para Portugal é este. É que estes 3 anos de sacrifício profundo que os portugueses fizeram tenham valido a pena e nós tenhamos um futuro mais livre dentro de 7, 8, 9, 10 anos. Paulo Rangel, muito obrigado por vir à entrevista à RTP Informação. Agradeço-lhe ter vindo de Bruxelas especialmente para isto. A todos, muito boa noite. Nós voltamos na próxima semana com um outro convidado na grande entrevista aqui na RTP Informação.